ou os artefatos podem ser causados por problemas de parâmetros, né? Então, na interface do usuário, onde nós temos diversos parâmetros, né? A GET disponibiliza bastante parâmetros aí para você alterar, só que a manipulação incorreta desses parâmetros pode gerar artefatos na imagem. Nós temos um ícone, né, com uma porcentagem de sinal, só que isso não é o sinal, não é a quantidade de sinal que eu tenho na imagem. Então isso aí é um botão para que eu possa resetar e para que eu tenha um índice, né, do que eu troquei, do que eu mexi na sequência, de quais parâmetros eu alterei, o que isso causou na imagem, né? Eu ganhei sinal ou perdi sinal. Mediante esse valor, né, o que eu perdi, o que eu ganhei, eu vou manipular os parâmetros para que eu possa recuperar o sinal ou até mesmo baixar tempo na minha imagem. Então eu vou, a partir desse parâmetro, tomar uma iniciativa de ganhar tempo, ganhar qualidade, né, o que eu posso fazer com a minha imagem. Se eu tinha uma espessura de corte de 8, passei para 4 milímetros, perdi o sinal, e agora? Então eu vou mexer com Nex, banda, mexer em outros parâmetros para recuperar o sinal. Então é só um índice mediante ao que eu alterei. Um parâmetro mais conhecido aí é o Nex, né? A gente sabe que quando dobrando o Nex, a gente ganha 40% de sinal, porém se dobra o tempo de exame, né? E muitas vezes eu tenho que balancear, né, para ganhar sinal, não só trabalhar com o Nex, mas eu tenho outros parâmetros para trabalhar com isso. E também a escolha de bobina. A escolha de bobina é muito importante, né? Muitas vezes um protocolo que fica bom na bobina de 16 canais não vai ficar bom na de 8 ou vice-versa. Então tem que saber que tipo de bobina eu estou utilizando. Na hora que eu vou escolher lá o meu FOV, eu tenho que ter o cuidado de que se ele abrange toda a minha anatomia de interesse, né? E também escolher se eu quero um FOV pequeno, se eu quero um FOV maior, depende da finalidade do meu estudo. Então, quando eu vou escolher o tamanho do FOV que eu quero, eu tenho que escolher também que parâmetro eu vou utilizar para não ter artefatos. Se o FOV ele cobre toda a anatomia, eu não preciso habilitar o No Phase Wrap, porque eu não vou ter o Aliasing. Mas se o FOV é menor do que a anatomia, ou menor que a região que eu tenho sinal, pode haver o envolvimento da anatomia que está fora do FOV. E isso vai causar um artefato de dobra, chamado também de Aliasing. Uma forma de retirar o artefato de aliasing, né, ou de dobra, é habilitando o No Phase Wrap, né? E nos equipamentos mais novos, antigamente nós tínhamos o No Phase Wrap, você só ligava ou desligava. E nas máquinas mais novas eu tenho o Oversample Factor, onde eu consigo ajustar a quantidade de oversample que eu necessito de acordo com a quantidade de sinal que eu tenho fora do meu FOV. Então, se eu desabilito o No Phase Wrap, por exemplo, no tornozelo, frequência SI, fase AP, sem o No Phase Wrap, eu vou ter um envolvimento na região anterior do pé, gerando um artefato na imagem. Com o No Phase Wrap habilitado, eu tiro esse artefato. Uma desvantagem do No Phase Wrap é que eu não posso combiná-lo com algumas acelerações, por exemplo. Então, se eu quero utilizar a aceleração ACID com o No Phase Wrap, por exemplo, o equipamento não vai me permitir. Então, eu posso utilizar o ACID1 como No Phase Wrap. Se eu utilizo frequência RL fase AP, eu posso utilizar o ACID1 se meu FOV for menor que a anatomia, ou tem um phase FOV reduzido, que eu não vou ter o envolvimento da anatomia anterior e posterior. Agora, se a minha frequência está AP e minha fase RL, mesmo com o ACID1, eu vou ter o envolvimento, porque a proteção que ele me dá não é de 100% do que está fora do meu FOV. Então, se eu tenho muito sinal fora do FOV, mesmo assim eu vou ter o envolvimento da anatomia. Então, tem que estudar que tipo de anatomia eu vou estudar e qual bobina eu estou utilizando. E o quanto sinal eu tenho dentro dessa bobina, e fora do meu FOV. Aqui um outro exemplo. Se eu utilizo o ACID2, por exemplo, não funciona. Eu vou ter o envolvimento da anatomia. Mas com o ACID1, ele vai eliminar o sinal que está fora do meu FOV de fase e eu não tenho aí o envolvimento da anatomia. Outro artefato muito comum em ressonância magnética, está presente aí em todas as sequências, é o chemical shift, ou desvio químico.
onde eu tenho um aumento na espessura do bordo da anatomia, tá? Na direção de frequência. Esse é um artefato que aparece na direção de frequência. E eu tenho que manejar alguns parâmetros para que eu não tenha um desvio químico tão alto a ponto de atrapalhar no diagnóstico médico, onde o artefato ele vai ser maior do que a anatomia de interesse. Então, quando eu utilizo bandas mais baixas, 16, por exemplo, como mostra a imagem, eu tenho o artefato desvio químico mais evidente do que quando eu faço com uma banda de 32, por exemplo. Então, aqui nessa imagem do sagital do joelho, pode-se observar onde eu tenho o contorno da anatomia mais grosso no lado esquerdo e mais fino do lado direito. Então, a diferença, o desvio químico entre água e gordura, que é aproximadamente 220 em 1 Tesla e meio e 440 em 3 Tesla, eu posso manejar alguns parâmetros para que eu tenha um parâmetro chamado banda por pixel na faixa de 220 para 1 Tesla e meio, para que eu tenha um chemical shift padrão, para que isso não me atrapalhe no diagnóstico médico. Então, nós vamos ver à frente como manipular esses parâmetros para que eu tenha uma banda por pixel adequada para cada imagem. Tá? Nós só não consideramos isso para imagens fast spin echo, 2D, tá? E não consideramos para imagem com saturação de gordura, porque uma vez que você faz a saturação de gordura, você não vai ter mais esse chemical shift tão evidente, que a gordura não estará mais presente. Então, nós vamos controlar banda e matriz de frequência. Então, uma pergunta que me fazem muito durante a aplicação, né? Até onde eu posso ir com a minha banda de recepção? Né? Vai depender da matriz de frequência. Então, nós escolhemos qual o tamanho do nosso FOV, quanto queremos de espessura, qual o contraste da imagem e qual é a resolução espacial que eu quero para essa imagem. Em posse disso, agora eu vou trabalhar com o meu sinal e com o meu chemical shift. Então, eu vou escolher qual banda eu vou utilizar. O valor de banda que a GL mostra é a metade da banda. Então, se eu tenho lá a banda de 35.1, é metade. Eu multiplicaria isso aqui por 2 para ter a banda efetiva. Ok? E isso está em kHz. Multiplicando isso por 2000, dividindo pela matriz de frequência, eu vou ter o valor de banda por pixel, que deve ser em torno de 220 para 1 Tesla e meio. Então, aqui eu tenho a equação, onde eu tenho o valor de banda, que é igual a 12 multiplicado por 1000 pela banda de recepção, que deu o valor de 71.420, dividido por 300, que é a matriz de frequência, eu tenho uma banda por pixel de 238.1, que é uma banda ótima, próximo de 220, para 1 Tesla e meio. Então, é assim que eu escolho qual o valor de banda que eu vou utilizar, qual é a faixa de banda adequada para a minha aquisição. Dividindo 220 por 238, eu vou ter aproximadamente um pixel de desfazamento químico, de desvio químico. Artefatos de fine line. São linhas, um padrão de linhas finas na imagem reconstruída, relacionado ao declínio de indução livre, quando o pulso de 180 graus não é discreto, e quando eu utilizo imagens, sequências conexa e ímpar, que isso aí pode aumentar o efeito. E também quando eu utilizo o ZIP 512, quando não é necessário. Então, quais são as possíveis soluções? Tem um CV disponível para isso, com Enhanced Fine Line Suppression, onde eu posso habilitar, e está reduzindo o artefato de linha fina. Trabalhar com o NextPar, valores reais, e habilitar, e os equipamentos mais novos já tem Enhanced Fine Line Suppression em fator 2, em casos mais elevados. Então, do lado esquerdo eu tenho desabilitado o CV21 do Enhanced Fine Line e a imagem da direita habilitado. Então, você repara que diminui bem aí esses artefatos. Muito comum na sequência STIR. Na imagem da esquerda,
eu tenho uma imagem com 2 NECs, com no Phasor Wrap habilitado, uma matriz 256 com 256. A imagem da direita, eu tenho a imagem do centro, 2 NECs, no Phasor Wrap 256 com 256, com zip 512. Isso nota um aumento, né? Se vê mais evidente o artefato. E a imagem da direita com 4 NECs. Estou usando o NEX efetivo, o NEX par, com no Phasor Wrap ligado, 256 com 256. E aí se nota a eliminação do artefato de Fine Line. O crosstalk é um artefato causado pelo cruzamento de cortes ou quando eu estou com cortes muito próximos, né, com gap zero. Então, onde há cruzamento dos cortes, né, quando eu vou adquirir o próximo corte, ele já foi excitado, e você tem aí uma anulação dessa região onde está sendo realizado o cruzamento dos cortes. Uma solução é habilitar a aquisição sequencial, né, e fazer aquisições com TR mais longos. Artefato de fluxo, né, muito evidente aí nos exames de músculo esquelético, principalmente no joelho. Causa erros na codificação, apresentando como estivesse movimentando o vaso. Possível solução é habilitar o Flow Comp. Lembrando que o Flow Comp ele ajuda a eliminar o artefato de fluxo, porém o vaso se torna mais brilhante, mais evidente. Uma solução é utilizar banda de saturação, né, e trabalhar com mais NECs, né, trabalhar com maior número de excitações. E também utilizar a técnica Propeller. Aqui um coronal steer, né, a imagem da esquerda se nota mais o artefato de fluxo. Na direita, nós vemos o vaso muito mais evidente, né, com flow compensation, porém eliminada a projeção desse artefato na direção lateral. Uniformidade da saturação. Então, muito comum aí cervical, né, dorsal, onde nós temos ar no pulmão, na cervical, onde nós temos essas dobras aí na região posterior. É muito comum ter a falha de supressão nessa região. Então, a solução para isso é utilizar técnicas de FAT set ASPER, por exemplo, né, que utilizam um pulso adiabático, que não são sensíveis a B1, e a homogeneidade de campo também, e utilizar a técnica Dixon, Flex, Ideal, né, técnicas que não são FAT set, né, outras técnicas de saturação de gordura. Né. O posicionamento do SHIN também é extremamente importante. E, como eu disse, utilizar técnicas mais robustas. Aqui um artefato não muito comum, né, e que parece ser muito complexo, e na verdade não é. Então, né, principalmente hospitais, equipamentos, né, em hospitais que atendem muitos pacientes internados, pacientes acamados, se o paciente urinar ali na mesa, né, essa urina pode passar para a região inferior da mesa, né, embaixo da mesa, e esse sinal vai ser captado pela bobina e projetado dentro da imagem, né, como uma dobra, né, e parece ser uma interferência externa, pode parecer com um clipe metálico, e, na verdade, a urina que está embaixo da mesa está gerando esse sinal. Então, a solução aí é fazer a limpeza adequada do equipamento, né, estar sempre atento a exames desse tipo de paciente. O paciente está com fralda, paciente internado. Artefatos de bending, né, devido à correção de fase. Estruturas que estão no isocentro não necessitam da opção Phase Correct habilitada. O Phase Correct é para estruturas que estão fora do isocentro. Então, uma solução para isso aí, somente desabilitar o Phase Correct. Os artefatos de franja, né, muito comuns aí na sequência Lava e na sequência Fiesta, né, com FOV muito grande. Esses artefatos são causados pela falta de homogeneidade, né, em regiões muito longe do isocentro, né, com FOV de 48, FOV de 50. Né, é comum aparecer esse artefato, né, e a forma de solucioná-los é utilizar FOVs menores, né, fazer um estudo mais dedicado, e esse elimina. Quando se faz estudo com FOV muito, muito grande, né, é comum aparecer essas franjas ao bordo da anatomia.
Vou abrir agora um espaço para perguntas e as mais votadas estão sendo respondidas agora online. Agora, o nosso moderador já está me passando as perguntas realizadas. Boa tarde. Em que casos eu faço as reformatações de Pure ou pelo Clariview? Você pode estar... Para que faça uma reconstrução com o Pure, é necessário que previamente você faça uma calibração dessa região. Né? Pode ser seja ela uma calibração automática ou uma calibração manual. Tá? Então, antes de fazer um processamento do Pure, o ideal é que faça antes a calibração. Né? Isso é recomendado sim, porque nos equipes antigos você não tinha a opção de habilitar o save original. Então, se você não salvava o original, você não conseguia fazer depois uma reconstrução com um SCIC, por exemplo, né? E se você não faz a calibração também, você não consegue fazer o pós-processamento com o Pure. Tá? Então, nesse caso, quando você vai fazer manual, é quando você tem dúvida se vai gerar artefato ou não. E manualmente você escolhe se vai ser com o Pure ou com o SCIC. O artefacto de ANEFAC tem mais ocorrência em coluna cervical? Si mesmo com correção de bobina e de posicionamento paciente, o artefacto continua. Quais parâmetros devo alterar em protocolo? Sim, primeiramente visualizar se você está seguro que o posicionamento do paciente está correto, que a bobina está corretamente selecionada, posicionada e o algoritmo Aneffect Suppression está habilitado, realizar abrir um chamado e solicitar o suporte de aplicação e, consequentemente, se a aplicação não resolver, vai ser encaminhado para o time de engenharia revisar homogeneidade de campo e de gradiente. A bandwidth, qual é a regra? Quanto maior, quanto menor? Depende do estudo que você está utilizando, do FOV, espessura, bobina que está sendo utilizada, quantidade de sinal que você tem na imagem e banda por pixel. Então, eu mostrei lá naquela fórmula que tem como você calcular qual valor de banda você vai utilizar para que você tenha a banda por pixel em torno de 220 Hz por pixel. Não entendi o cálculo de escola de largura de banda. Poderia repetir, por favor? Sim, podemos. Aí está. Então, que banda eu vou escolher? Né? A diferença o desvio químico entre água e gordura em um teste de meio é em torno de 220 Hz. Então, para que eu tenha esse valor próximo de 220, eu tenho que escolher a minha banda de recepção, ela multiplicado por 2000, dividida pela matriz de frequência, o valor dela tem que ser próximo de 220. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi uma banda de 35,71. Multiplicado por 2.000, me deu o valor de 71.420. Dividido por 300, me deu o valor de 238,1 Hz por pixel. Está próximo de 220, então é um valor ótimo para aquisição. Caso de paciente obeso, sem bobina dedicada, tem aumentado a solicitação de RM de braço. Una body coil auxilia. Porém, comumente existe já uma calibração, um artefacto por conta de disposição anatômica e FOV, generalmente aliasing. Como resolvo o aliasing? Com no phase wrap ou com NASET 1. Por aí tem que elegir a direção de frequência adequada. Eu quero agradecer a presença de todos que acompanharam o webinar. Foi um prazer estar participando desse projeto. Agradecer a toda a equipe aqui envolvida e a todos que estavam assistindo. Teremos outros webinars, estejam atentos a nossos contatos por e-mail. Esse conteúdo vai ser disponibilizado na plataforma virtual, onde nós temos aí uma infinidade de conteúdos para vocês estarem desfrutando sobre ressonância magnética. Obrigado.